E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula à distância. Na semana passada a gente fez apenas um acolhimento aí com todo mundo, dando as boas-vindas ao nosso primeiro semestre de 2021. Mas hoje a gente já vai começar a conhecer o nosso instrumento violão, beleza? Para os alunos que estão entrando agora no Projeto Guri, é sempre muito bom conhecer o nosso instrumento antes de começar a dominar ele, a começar a tocar ele, certo? E para os alunos de terceira turma, que já estão mais habituados, é como uma revisão, né? Eu sei que muita gente ainda não decorou tudo, não que seja uma obrigação saber isso, decorar isso, mas é legal a gente conhecer, conhecer bem o nosso instrumento, o instrumento o qual a gente está tocando, o qual a gente está aprendendo, beleza? Então, vamos lá. Bom, esse violão aqui é o meu violão que eu uso para tocar na noite, que eu uso para tudo, quando se diz respeito ao instrumento. E é um Takamine G-Series. Eu acredito que o violão que vocês têm em casa pode acontecer de ser diferente desse aqui, porém o conceito e as funcionalidades das partes são a mesma, beleza? Os violões que a gente tem no Projeto Guri, por exemplo, são cordas de nylon, e aqui a gente está com um violão de corda de aço, mas nada muda, tá? Apenas o timbre, mas a forma de tocar e a funcionalidade de cada parte acaba sendo a mesma. Bom, aqui, essa parte do violão, no total, ela é conhecida como cabeça. Muita gente também chama de mão. E aqui, essas orelhinhas, né, são as tarraxas. As tarraxas nada mais é que uma engrenagem que segura as cordas. E esse aqui a gente usa para esticar ou soltar cada corda. E dessa forma a gente consegue afinar o nosso violão. Aqui a gente tem uma pecinha branca. Vou aproximar para ver se vocês conseguem enxergar. Essa pecinha ela é chamada de pestana, beleza? Para que serve a pestana? Se vocês repararem, ela tem uma parte mais fundinha aqui, ó. Isso nada mais é do que uma peça que serve para separar as cordas e levar cada uma para onde ela deve ir, né? No caso, a nossa sexta corda aqui, ó, ela está entrando na cavinha e vindo diretamente para a tarraxa correspondente a ela. E assim sucessivamente, certo? Então é para isso que serve a pestana. Agora aqui a gente tem o nosso braço do violão, certo? E o braço do violão, ele é composto de várias partes. E aí eu vou falar de cada uma delas, beleza? Começando pelas casas, né? As casas é essa parte mais escura entre as trastes aqui, entre os ferrinhos, certo? As casas, elas são usadas para a gente, é onde a gente vai fazer a digitação, onde a gente vai apertar para soar cada nota, beleza? E o que separa as casas são as nossas trastes, que é esse ferrinho aqui, ó. Tá? Quando a gente vai tocar o violão, a gente não aperta em cima da traste, senão o violão acaba não soltando som nenhum. A gente aperta na casa, certo? Então, o que separa cada casa é a traste. E aí a gente tem essas bolinhas aqui, que são as marcações. São chamadas de marcações. A gente tem marcação aqui na terceira casa, quinta casa, sétima casa, nona casa e na 12ª casa. Na 12ª casa, a gente tem duas bolinhas no braço, tá vendo? Por quê que a gente tem duas bolinhas na 12ª casa? Porque aqui representa exatamente a metade do meu braço. Ou seja, quando eu chego aqui, passam a se repetir as notas que seriam com a corda solta. Então eu tenho uma nota Mi, por exemplo, aqui, e na 12ª casa eu também tenho uma nota Mi, certo?
certo? Só que é uma oitava acima da mesma nota. Mas isso aí a gente vai aprender um pouco mais pra frente, para não confundir a cabeça de ninguém, beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre o corpo do violão, né? Que seria essa parte maior aqui, total. E dentro do corpo a gente também tem muitas outras partes aqui, beleza? E eu queria falar um pouco sobre o tróculo. O tróculo seria essa parte aqui, né? Que é a parte que junta o braço do violão ao corpo, tá bom? Então essa parte, essa ondulação aqui, onde é colado aqui, chama-se tróculo. E essa rodaninha aqui, alguns violões não tem, o meu tem, alguns violões. Mas isso aqui nada mais é porque é para segurar aquela correia que a gente coloca para tocar em pé, sabe? Então alguns violões não tem, mas o meu tem. Então ela fica aqui presa no tróculo do violão. Essa parte aqui é bem óbvio, né? Mas isso se chama lateral. E a lateral, né? Ela é uma madeira curva que une o nosso tampo, que é a madeira da frente. Então a madeira da frente chama-se tampo. Ela junta a nossa madeira tampo frontal com o tampo posterior. Beleza? Então essa é a lateral e esse é o tampão posterior, tampão frontal e o nosso tróculo. Agora eu queria falar um pouco sobre o cavalete do violão, que é essa parte aqui, onde são presas as cordas, tá? No caso do meu violão, que é um violão de aço, e a maioria dos violões de aço é presa dessa maneira, é com essas bolinhas, tá? A gente coloca a corda lá dentro, coloca essa bolinha para ela segurar. Mas nos violões de nylon, que são os violões que a gente tem lá no Projeto Guri, no Polo, as cordas são amarradas aqui no cavalete, tá? E aqui no cavalete a gente tem o rastilho, que é essa pecinha branca, que tem a mesma função aqui da pestana, tá vendo? Separar as cordas para que cada uma chegue aqui no seu devido lugar. Beleza? E o cavalete, na minha opinião, ela tem uma das principais funções do instrumento. Por quê? Muita gente pensa que o som do violão ele entra por aqui, mas não. O som é produzido pelas cordas, né, pela vibração da corda, entra aqui pelo cavalete e sai por essa boca, tá bom? Isso aqui é chamado então de boca, essa parte do violão, que é onde o som sai para as pessoas ouvirem, beleza? No caso do meu violão, que ele é elétrico, tá vendo? Tem a captação, coloco o cabo aqui e ele sai nas caixas de som e tal. Mas nos violões que não são elétricos, é somente emitido por aqui, por essa boca, tá? O som, a corda vibra, o som entra pelo cavalete e sai pela boca. Um detalhe aqui na boca é que todas têm esse círculo todo desenhado aqui, ó, em volta. Esse círculo chama-se roseta, tá bom? Ele, acredito que não tem nenhuma função sonora nessa roseta, somente estética mesmo, mas tem nome, né? Chama roseta, beleza? E tem um detalhe aqui, nem todos os violões têm, tá? Mas o meu tem, e é muito importante, que é essa parte preta, bicuda aqui, que chama-se escudo. Geralmente quando a gente toca com palheta, os violões de nylon, igual no Guri, a gente não usa palheta, tá? A gente toca com os dedos mesmo. Mas quando a gente usa palheta, né, que é esse negocinho de plástico aqui, geralmente quando a gente está tocando, acaba pegando aqui no corpo do violão. Então, para não arranhar o corpo do violão, temos esse escudo, que ele fica todo arranhado. Se você, não sei se dá para ver na câmera, mas o meu escudo ele já é bem arranhado, ó. Então, quer dizer que se não tivesse isso, arranharia o violão.
Então esse escudo aqui, quando ele fica muito feio, a gente troca ele, compra outro, arranca esse e coloca um novo no lugar, para não ficar feio o violão e sempre estar protegido. Beleza? Bom, pessoal, então esse é o instrumento violão, suas devidas partes, as devidas funções dessas partes, e é muito importante a gente conhecer muito bem isso para que depois a gente comece a aprender a tocar, né, a realmente dominar esse instrumento. Então, a partir da semana que vem, eu vou começar a passar umas aulas mais específicas, já tocando o violão. Eu sei que nem todo mundo tem o violão em casa, mas eu sempre disse nesse tempo de pandemia que é importante a gente assistir às aulas, tá? De repente até tentar executar de alguma forma em casa, mesmo que sem instrumento, para que quando a gente volte para o polo, para as aulas presenciais, vocês já estejam habituados, já estejam em contato com a música, né? Conhecendo esse instrumento, pelo menos a teoria dele. Beleza? Isso ajuda demais. Então até semana que vem, um beijo, um abraço para todo mundo. Tchau!